Ela pode quer aprender as frases exatas, palavra por palavra, que ativam a parte emocional do cérebro feminino. Aquelas que fazem ela pensar em você mesmo quando ela tenta esquecer. O link está no primeiro comentário fixado. É o mesmo método que centenas de homens já estão usando para virar o jogo de uma vez por todas. Um sistema completo, passo a passo, que te ensina não apenas o que dizer, mas quando dizer, como dizer e principalmente como fazer isso parecer natural, espontâneo, como se você não estivesse nem tentando. É transformação real. É exclusivo e você pode acessar agora mesmo no primeiro comentário fixado, porque conhecimento sem ação é só teoria. E teoria não conquista ninguém. Teoria não faz ela acordar pensando em você. Ação faz. Então, depois desse vídeo, dá uma olhada lá. Mas agora, vamos ao que interessa. Deixa eu te contar uma história real. Tinha um cara, vamos chamá-lo de Tiago. Homem comum. Trabalhava em um escritório de contabilidade. Academia 3 vezes por semana. Corpo normal, rosto comum, nada de extraordinário. E o problema dele era sempre o mesmo. Sempre. Ele conseguia chamar atenção no início, conseguia puxar conversa, trocava mensagens, marcava encontros. Mas depois de algumas semanas, a energia morria. Ela ficava fria, distante, demorava para responder. E eventualmente, sumia. Simplesmente sumia. E Tiago não entendia. Ele era educado, gentil, atencioso, elogiava. Dizia que ela era linda, que tinha um sorriso bonito, que era especial, diferente de todas as outras. Mas era justamente aí que ele errava. Porque todos os outros homens diziam exatamente a mesma coisa. Palavra por palavra. E o cérebro feminino funciona de uma forma muito específica. Ele não registra o que é comum. Ele não guarda o que é repetitivo. Ele registra o que é raro, o que é inesperado, o que toca em algo que ela mesma não sabia que existia dentro dela. Então, um dia, depois de mais uma rejeição, Tiago descobriu algo. Ele caiu em um conteúdo sobre psicologia feminina. E lá ele aprendeu sobre o poder do elogio específico. Do elogio que mostra que você realmente a vê. Não apenas o corpo dela. Não apenas o rosto bonito que todos os outros também veem. Mas a essência. O jeito dela ser. As pequenas coisas que ninguém nunca reparou. E na próxima vez que ele saiu com uma mulher, em vez de dizer que ela era bonita, linda, maravilhosa, ele disse algo completamente diferente. Ele olhou para ela, esperou um momento de silêncio natural na conversa e disse com calma: "Você tem um jeito de falar sobre as coisas que você ama que faz qualquer pessoa querer ouvir por horas. É raro encontrar alguém que se entrega tanto quando fala de algo real. A maioria só finge interesse." E ela parou, olhou para ele de um jeito diferente. E algo mudou naquele exato momento. Porque ele não elogiou algo que ela já sabia sobre si mesma. Ele não falou do cabelo dela, dos olhos dela, do corpo dela. Ele elogiou algo que ela sentia por dentro, mas que ninguém nunca tinha percebido. Ninguém nunca tinha validado. E isso criou uma conexão instantânea. Esse é o primeiro tipo de elogio poderoso. O elogio que ativa o instinto de exclusividade. Funciona assim. Quando você elogia algo que ninguém mais vê, ela automaticamente sente que você é diferente, que você tem acesso a uma parte dela que os outros não têm, que você a entende de um jeito que nem os amigos mais próximos entendem. E isso cria conexão. Conexão real.
Não aquela superficial que morre em 2 semanas, mas aquela que fica, que penetra fundo, que faz ela acordar pensando em você, que faz ela reler suas mensagens várias vezes, que faz ela se perguntar por que diabos você entende ela melhor do que ela mesma se entende. Porque é exatamente isso que acontece. Quando você diz algo que ela nunca ouviu, mas que ressoa profundamente com o que ela sente, você não é mais só mais um cara. Você vira a exceção. E Tiago não parou por aí. Ele aprendeu um segundo tipo de elogio. Um ainda mais poderoso. O elogio que desperta a memória emocional. E isso aqui é ciência pura. Não é achismo. Estudos em neurociência mostram que o cérebro humano não lembra de fatos. Ele não lembra de dados. Ele lembra de sentimentos, de emoções, de como as coisas fizeram a gente se sentir. Então, se você quer que ela nunca te esqueça, você precisa associar sua presença a uma emoção forte, a algo que ela vai querer sentir de novo. E como você faz isso com palavras? Como você cria uma memória emocional tão forte que ela fica gravada para sempre? Simples. Você não elogia o que ela é. Você elogia o que ela faz você sentir. Tiago começou a dizer coisas como: quando você fica em silêncio assim, meio perdida nos seus pensamentos, eu sinto que estou vendo uma versão sua que poucos conhecem. E eu gosto disso. Gosto de ver você sem filtros. Percebe a diferença? Ele não está dizendo que ela é linda, não está dizendo que ela é incrível, está dizendo que ela provoca algo nele, algo íntimo, algo vulnerável. Algo que cria uma memória emocional poderosa. E toda vez que ela se pegar pensativa, em silêncio, sozinha em casa ou no trabalho, ela vai lembrar dessas palavras. Vai lembrar dele. Vai lembrar de como ele a fez sentir vista, compreendida. Especial de um jeito que nenhum outro homem conseguiu fazer ela sentir. E aí que mora o segredo. Você não quer ser apenas lembrado. Você quer ser lembrado com emoção, com calor, com saudade. E então Tiago descobriu o terceiro tipo de elogio, o mais poderoso de todos, o elogio que faz ela sentir que vocês têm algo único, algo que não pode ser replicado com ninguém mais. Porque veja bem, a maioria dos homens tenta ser universal, tenta dizer coisas que funcionam com qualquer mulher, frases prontas, técnicas genéricas. Mas os homens que realmente marcam, que realmente ficam na memória dela por anos, fazem o oposto. Eles criam algo que só existe entre eles e ela. Um mundo particular, uma conexão que parece destinada. E fazem isso com uma frase simples, mas absolutamente devastadora. Tiago olhou para ela depois de algumas semanas se conhecendo e disse com naturalidade: eu não sei explicar, mas tem algo na forma como a gente conversa que parece que já nos conhecemos de outra vida. É estranho, mas é real. Eu nunca senti isso antes. Pronto, acabou. Ela agora tem uma narrativa, uma história. Um motivo para acreditar que o que vocês têm é diferente, especial, único, raro. E o cérebro feminino ama narrativas, ama histórias românticas, ama acreditar que o que ela está vivendo é algo fora do comum. Algo que as amigas dela não vão entender, algo que ela mesma mal consegue explicar. E quando você planta essa semente, ela mesma começa a regar. Ela mesma começa a criar significados, a ver sinais. A sentir que vocês têm uma conexão que ela não pode simplesmente ignorar ou jogar fora. Mas tem um detalhe crucial aqui. Um detalhe que separa os amadores dos mestres. Não é só o que você diz, é como você diz, é a calma, a pausa antes de falar, o olhar, o tom de voz. Tiago aprendeu que os elogios mais poderosos são ditos de forma quase descuidada. Como se fossem apenas uma observação natural e espontânea, sem esforço, sem desperation, sem aquela energia de quem está tentando impressionar. Porque quando você diz algo profundo com a mesma tranquilidade de quem comenta o tempo, você transmite uma mensagem subliminar poderosa. Você não está tentando conquistá-la, você não precisa dela, você está apenas observando a realidade, apreciando o momento, e isso é irresistível. Porque mostra controle, mostra confiança, mostra que você é um homem que não depende da validação dela para se sentir bem. E a diferença entre precisar e apreciar é a diferença entre ser esquecido em uma semana e ser inesquecível para sempre. Então, vamos recapitular. 3 tipos de elogios que marcam para sempre. Primeiro, o elogio que ativa a exclusividade. Você elogia algo que ninguém mais vê, algo específico, único dela, uma característica da personalidade. Um jeito de ser. Segundo, o elogio que cria memória emocional. Você elogia o que ela faz você sentir, não o que ela é. Você cria uma associação emocional entre você e momentos positivos. E terceiro,
O elogio que constrói uma narrativa única. Você planta a ideia de que o que vocês têm é raro, especial e insubstituível. Algo que ela nunca vai encontrar com mais ninguém. E quando você domina esses 3 tipos de elogios, quando você entende a psicologia por trás deles e aplica com naturalidade, você não precisa mais competir. Você não precisa mais se provar. Não precisa mais ficar ansioso achando que ela vai te esquecer, porque ela mesma vai começar a te colocar em um pedestal mental que nenhum outro homem vai conseguir alcançar. E enquanto os outros tentam impressionar com flores, presentes caros e elogios vazios, você simplesmente existe, calmo, confiante, presente, sabendo que já plantou a semente que vai fazer ela voltar. Sempre. Agora, a verdade é que o que eu te mostrei aqui é apenas a ponta do iceberg. Existem dezenas de outras frases, outros contextos, outros momentos específicos. E se você quer dominar isso de forma completa, se você quer ter acesso ao sistema inteiro com exemplos reais, frases prontas adaptáveis e o passo a passo de quando usar cada tipo de elogio, o link está no primeiro comentário fixado. Lá você vai aprender não apenas o que dizer, mas quando dizer, como ler os sinais dela, como ajustar seu tom de voz, como fazer tudo isso parecer natural, espontâneo e autêntico. Porque no final das contas, a sedução real não é sobre truques baratos, não é sobre manipulação. É sobre entender a psicologia humana em um nível que a maioria dos homens nunca vai se dar ao trabalho de entender. E é sobre usar esse conhecimento de forma ética, inteligente e poderosa. A maioria dos homens passa a vida inteira tentando impressionar com palavras vazias, com elogios genéricos, com técnicas que todo mundo já conhece. Mas os que realmente ficam na memória, os que ela nunca esquece, dizem o que nenhuma mulher ouviu antes. E o fazem com a calma de quem sabe que já venceu. Seja esse homem.